Galera, olha que corte legal aqui do volume de jogo. Confere. E a referência na área, aí talvez esteja a minha maior dúvida. Não sei se o Bruno Henrique ou o Pedro, que quando o Pedro estiver 100%, pensando no que o Pedro vinha jogando antes de ter o problema lá da contusão, a serviço da seleção brasileira, não foi? Que ele acabou sofrendo a lesão. O Pedro? É. Foi. Ele já Né? voltou com o joelho quebrado. O Pedro era o melhor centroavante do Brasil. Na época. É. E o Pedro recuperando a melhor forma dele, no meu time titular do Flamengo, Pedro, repito, para mim, ele precisa ser titular. O Flamengo tem craque. Pedro e o Arrascaeta botaram o jogo no bolso. Pedro, sobretudo, né? Na tua opinião, que prateleira que o Pedro tá assim como centroavante do futebol brasileiro? No Brasil? Isso. Pra mim ele é melhor. Pra mim o Pedro é melhor centroavante no Brasil. Destaca aí as qualidades dele. Então, o Pedro ele tem um pouco de tudo, né? Mas você que foi centroavante, pivô, então, né? Ele tem um pouco de pivô, isso que eu ia falar, tem um pouco de pivô, tá? Ele, apesar dele ser alto, ele não é caneludo, né? Ele é habilidoso, ele costuma... ele dá uns dribles, às vezes, longo, mas são dribles que... são dribles consertantes, né? Inclusive, num lance contra o Corinthians, quase que ele faz um golaço de placa, né? Deu uma caneta no malandro do Corinthians, no zagueiro, e quase que o Hugo acabou salvando, né? Aquela que ele chutou de esquerda, o Hugo salvou com o pé. Isso, salvou com o pé. Depois ele cortou o zagueiro de novo pra dentro. Todo mundo esperava que ele fosse bater, ele trouxe pra dentro. Então ele matou o zagueiro. Então ele é inteligente, sabe se posicionar, faz um pivô, como foi o segundo gol do Arrascaeta, que a bola entrou nele. Acho que o De La Cruz deu o passe, ele ajeitou pro Arrascaeta e pegou de frente. Então, o Pedro bem... A gente só lamenta as duas contusões que ele teve na carreira, né? Ele já teve 2 cruzados, né? Teve um pelo Fluminense contra o Cruzeiro, que estava vendido pro Real Madrid. Acabou, né? A negociação acabou ficando para trás. E esse outro segundo agora pela seleção que ele estava lá. Mas para mim, centroavante, ele reúne todas as características para a seleção ganhar muito com ele. Você gostou da contratação do Jorginho? Você assiste ele jogar na Premier League? Cara, o Jorginho é conhecido, né? A gente conhece o Jorginho há um bom tempo, né? Tem muito tempo que ele joga bem na Premier League. Mas ele joga mais de primeiro ou de segundo? Eu acho que ele vai vir mais para segundo porque tem o Pulgar. Mas ele serve muito bem de primeiro. Eu não tiraria o Pulgar. O cara, quando tá na Europa há muito tempo, e o Jorginho é Europa, né? O Jorginho tá tendo a primeira oportunidade dele no Brasil, no Flamengo. Mas o Jorginho, quando ele tá na Europa há muito tempo, ele vem com uma leitura diferente. Se você pegar, Júlio, o Felipe Luiz, quando voltou, foi assim. O Diego, quando voltou, foi assim. E os caras, quando vêm da Europa, eles vêm... O próprio Danilo, eles vêm com uma leitura de jogo muito grande. E é isso que a gente vinha falando antes do Mundial e que, é claro, tentaram vender pra gente que nós éramos incapazes, que nós não teríamos capacidade de brigar nem com a terceira prateleira da Europa. Não é isso. Mas o Jorginho vem, primeiro entendendo qual é a função dele. E aí ele tem um treinador brasileiro com mentalidade de treinador europeu. Ele encaixa com a leitura de jogo que o Jorginho tem, é por isso que ele surpreende com 2, 3 jogos, com 2 semanas de clube, tá jogando o que tá jogando e ser o dono do meio de campo do Flamengo, se tornar o dono do meio de campo do Flamengo. Pela leitura. A leitura do jogador europeu, ela é muito diferente da leitura do jogador brasileiro. E aí por isso que a gente vê o brasileiro, quando vai pra lá e consegue fazer essa leitura, ele se desenvolve, ele nunca mais volta. E o Jorginho, pra mim, é isso, cara. Ele é diferenciado, ele é muito diferenciado, ninguém teve dúvida disso. Em relação ao time base do Flamengo atualmente, o jogador tem me impressionado, não vou falar nem em relação aos jogos que ele tem feito, mas pela questão de minutagem. Então, assim, o Jorginho tem jogado bastante, né? Eu não esperava que ele chegasse e já fosse ser colocado em todos os jogos e finalizando quase todos eles nos 90 minutos. Chegou bem, preparado. Me espanta, porque no Arsenal ele não era titular absoluto do Arteta, né? Ele era um jogador que não jogava todos os jogos. Mas é aquilo, ele já vem também com uma certa idade, 33, né? 34 anos. E veio pela experiência de estar no país dele, de origem. Ele que é naturalizado italiano, né? Mas, assim, eu sempre gostei, fui muito fã do futebol do Jorginho. Então, não me admira ver a maneira como ele está jogando. Sempre acompanhei ele, desde a época que ele estava no Napoli e tudo mais. Depois ele foi pro Chelsea, depois agora no Arsenal. Então, é um jogador que se cuida muito. Então, o Flamengo fez uma grande contratação. E aí, galera? Gostaram desse corte? Pois é, continuamos precisando do apoio de vocês. Se inscrevam no canal, ativem a notificação do sininho, porque cada vez que vocês ativarem, quando a gente botar um vídeo novo, vocês vão ficar sabendo. Curte, comenta e compartilha.